Gravando. Ok. O senhor vê o remor do vento nas palmas dos buritis todos, quando é ameaço de tempestade. Alguém esquece isso? O vento é verde. Aí, no intervalo, o senhor pega o silêncio, põe no colo. Eu sou de onde eu nasci, sou de outros lugares, mas lá, no Guararavacan, eu estava bem. O gado ainda pastava. Meu vizinho, cheiro de boi, sempre alegria faz. Ou os quem aos casais corriam, catavam permeio as reses, no liso do campo claro. Mas, nas árvores, pica-pau bate e grita. E escutei o barulho vindo de dentro do mato, de um macuco, sempre solerte. Era mês de macuco ainda passear solitário, macho e fêmea desemparelhados, cada um por si, e o macuco vinha andando, sarandando, macucando. Aquilo ele ciscava no chão, feito galinha de casa. Eu ri. Vigia esse Diadorim, eu disse. Pensei que Diadorim estivesse em voz de alcance. Ele não estava. O macuco me olhou de cabecinha alta. Ele tinha vindo quase em direito em mim. Por pouco entrou no rancho. Me olhou, rolou os olhos. Aquele pássaro procurava o quê? Vinha me pôr quebrantos? Eu podia dar nele um tiro certeiro, mas retardei, não dei. Peguei só num pé de espora, joguei no lado onde ele deu um susto, trazendo as asas para diante, feito quisesse esconder a cabeça. Cambalhota fosse virar. Daí, caminhou primeiro até de costas, fugiu-se. Entrou outra vez no mato, Vero. Foi caçar poleiro para o bom adormecer. O nome de Diadorim, que eu tinha falado, permaneceu em mim. Me abracei com ele. Mel se sente, é todo lambente. Diadorim, meu amor, como era que eu podia dizer aquilo? Explica ao senhor. Como se Dredd fosse para eu não ter vergonha maior. O pensamento dele, que em mim escorreu, figurava diferente. Um Diadorim assim, meio singular, por fantasma, apartado completo do viver comum, desmisturado de todos, de todas as outras pessoas, como quando a chuva entre onde os campos, um Diadorim só para mim. Tudo tem seus mistérios, eu não sabia, mas com minha mente eu abraçava, com meu corpo aquele Diadorim, que não era de verdade, não era? A ver que a gente não pode explicar essas coisas. Eu devia de ter principiado a pensar nele do jeito de que de certo cobra pensa, quando mais olha para um passarinho pegar. Mas, de dentro de mim, uma serpente, aquilo me transformava, me fazia crescer de um modo que doía e prazia. Aquela hora, eu pudesse morrer, não me importava. O que sei tinha sido o que foi. No durar daqueles antes meses de estropelias e guerras, no meio de tantos jagunços e quase sem espairecimento nenhum, o sentir tinha estado sempre em mim, mas amortecido, rebuçado. Eu tinha gostado em dormência de Adorim, sem mais perceber, no fofo de um costume, mas agora manava em hora, o claro que rompia, rebentava, era e era. Sobrestive um momento,
fechados os olhos, sufraía aquilo com outras muitas forças. Daí levantei por uma precisão de certificar, de saber se era firme, exato. Só o que a gente pode pensar em pé. Isso é que vale. Aí fui até lá, na beira de um fogo, onde Diadorim estava, com o Drummond, o Paspe e Gesualdo. Olhei bem para ele, de carne e osso. Eu carecia de olhar, até gastar a imagem falsa do outro Diadorim, que eu tinha inventado. Reobaldo, você se carece de alguma coisa? Ele me perguntou. Quem me vê com um certo espanto? Eu pedi um tição, acendi um cigarro, daí voltei para o rancho, devagar, com passos que davam. Se é que é, eu pensei. Eu estou meio perdido. Acertei minha ideia. Eu não podia, por lei do rei, admitir o extrato daquilo. Ia, por paz de honra e tenência, sacar esquecimento daquilo de mim. Se não pudesse, não, mas então eu devia de quebrar o morro, acabar comigo, com uma bala no lado da minha cabeça. Eu num átimo punha barra em tudo, ou eu fugia, virava longe no mundo, pisava no espaço, fazia todas as estradas. Rangi nisso, consolo que me determinou. Então eu estava meio salvo. Passo. Aperrei o Nagã. Precisei de dar um tiro no mato. Um tiraço que ribombou. Ao que foi? Me gritaram, perguntaram, sempre riam do tiro tolo dado. Acho que um macaquinho miúdo, que acho que errei. Eu expendi. Tanto também fiz de conta estivesse olhando Diadorim, encarando para duro, calado comigo, me dizer: nego que gosto de você no mal. Gosto, mas só como amigo. Asaz mesmo me disse, de por diante acostumei a me dizer isso, sempre vezes. Quando perto de Diadorim eu estava, eu mesmo acreditei. Meu Senhor, como se obedecer do amor não fosse sempre ao contrário. O Senhor vê, nos gerais, longe, nos lugares encostados e ouvido no chão, se escuta barulho de fortes águas que vão rolando debaixo da terra. O Senhor dorme sobre um rio? Segundo digo, o tempo que paramos na Guararavacã, do Guaiacuí, regulou em 2 meses, bem ermo. De lá, a gente cruzou as vizinhanças todas, fizemos grande redondeza. Todo dia trocávamos recado de avisos com o pessoal do Alaripe. Notícia nenhumas. Nada não chegava em envio do que fosse para chegar. Da outra banda do rio, se sucedeu a queima dos campos. Quando o vento dava para trás, trazia as tristes fumaças. De noite, o morro se esclarecia vermelho, asgrava em labaredas e brasas. Da banda de cá, num rumo, daí a obra de 2 léguas tinha uma lavourinha, de um sujeito ainda moço, que era amigo nosso. Se ele quisesse alugar a mulherzinha dele para a gente, bem caros preços que eu pagava. Assim, o que dizia o Paspe, suspiroso. Mas quem tinha eram os meninos do lavrador, montados num cavalo magro, traziam feixes de cana para vender para a gente. Às vezes vinham em 2 cavalos magros, e eram 5 ou 6 meninos, amontoados, agarrados uns nos outros.
uns mesmo que não se sabia como podiam, de tão mindinhos. Esses meninozinhos todos queriam todo o tempo ver nossas armas, pediam que a gente desse tiros. Diadorim gostava deles. Pegava um por cada mão, até carregava os menorzinhos. Levava para mostrar a eles os pássaros das ilhas do rio. Olha, vigia, o Manuelzinho da Croa já acabou de fazer a muda. Um dia em que tínhamos caçado uma paca bem gorda, o Paspe pitou de sal um quarto dela, enrolou em folhas e deu ao menino mais velho. Para tu leva de presente, dá à tua mãe. Fala que quem mandou fui eu, ele recomendou. A gente ria, os meninos receavam o gado. Ali no meio tinha reses muito bravas. Um dia, uma vaca deu corrida em alguém, querendo bater. Mas depois, com o secar, de magros e fracos, os bois atolavam embrejado. Até morreram alguns. Os urubus escasseavam quando o céu empoeirado. Pousavam no pindaibal do brejo. João Vaqueiro chamava a gente até desatolar os bois que podia. Uns eram mansos por um punhado de sal e chegavam, lambiam o chão nos pés da gente. João Vaqueiro sabia tudo. Passava a mão nas testas de uma vaca. Capins tão bons, o senhor crê? Alguns ainda guardavam leite naqueles peitos. Algumas guardavam leite naqueles peitos. A gente carecia era de dar um fogo, se sair por ali por combate. Sensato que dizia que jagunço amolece quando não padece. Passo. Bom, vou lá. A quase meio rumo de norte, nascente, a 4 léguas de demorados andamentos. Tinha uma venda de roça no começo do cerradão. Vendia um licor de bananas e de pequi, muito forte, geleia de mocotó, fumo bom, marmelada, toicinho. Sempre só um de nós era que ia lá. Para não desconfiarem, ia o Jesualdo. A gente ouva ele o dinheiro. Cada um encomendava o que queria. De sabão de coco de Macaúba para se lavar corpo. O dono da venda tinha 2 filhas. O Jesualdo, cada vez que voltava, carecia de explicar a gente, de dia e de noite, como elas eram formosuramente. Ei, que quando vier o tempo, que de guerra se tiver licença, e se esse vendeiro for contra nós? Eu vou lá, pego uma das 2 de mocinhas, faço ela virar mulher. O Volve disse, por que tu não faz? Porque o que eu quero é o exato que eu vou lá. Prezerado, peço em casamento e noivo. O Triol contestou. E o Liduvino e o Admeto cantavam coisas de sentimento, cantavam pelo nariz. Ao que perguntei, é aquela canção de Ciruís? Mas eles não sabiam. Se não, gosto não. Cantigas muito velhas, eles desqueriam. Daí deu um sutil trovão. Trovejou-se outro. As tanajuras revoaram. Bateu o primeiro toró de chuva. Cortamos paus, folhagem de coqueiros, aumentando o rancho. E vieram uns campeiros rever o gado da tapera Nhã. No revame, levaram as novilhas em quadra de produzir. Esses eram homens tão simples,
Pensaram que a gente estava garimpando ouro. Os dias de chover cheio foram se emendando, tudo igual. Às vezes é um sem graças, mas não se deve de tentar o tempo. As garças é que praziam de gritar, o garcejo delas, o socô boi range cicerros e o socó latindo sucinto. Aí pelo mato das pindaíbas avante, tudo era um sapau, coquejavam. De tão bobas tristeza, a gente se ria no friinho de entre chuvas. Dada a primeira estiada, voltou aquele vaqueiro Bernabé, em seu cavalinho castanho, e vinha trazer requeijão que se tinha incumbido a ele, e que por dinheirinho bom se pagou. A vida tem de mudar um dia para melhor, a gente dizia. Requeijão é com café bem quente, que é mais gostoso. Aquele vaqueiro Bernabé voltou outras diversas vezes. Ah, e vai um feito dia. Lá ele apontou na boca da estrada, que saía do mato. O cavalinho castanho dava toda a pressa de vinda, nem cabeceava. Achamos que fosse mesmo ele. Aí não era. Era um brabo nosso, um cafuz pardo, de sonome o gavião cujo, que de mais norte chegava. Ele tinha tomado muitas chuvas, que tudo era lamas, do corpo do freio à boca da bota, e pelos vazios do cavalo. Esbarrou e desapeou, num pronto ser, se via que estava ancho, com muita plenipotências. O que era? O gavião cujo abriu os queixos, mas para a palavra logo não saiu. Ele gaguejou ar e demorou, de certo porque a notícia era urgente ou enorme. Ah, ué, então, Titão Passo quis. Te rogar alguma praga? O gavião cujo levantou um braço pedindo um prazo. A fé quase gritou. Mataram o Joca Ramiro. Aí entrelace tudo. No meio ouvi um uivo doido de Adorim. De Adorim. Todos os homens se encostavam nas armas. Aí, ei, feras, que no céu só vi tudo quieto, só um moído de nuvens. Se gritava. O araral, as vertentes verdes do pindaibal avançassem, feito gente pessoa. Titão Passos bramou as ordens. De Adorim tinha caído quase no chão, meio amparado a tempo por João Vaqueiro. Passo. Caiu tão pálido como cera do reino, feito um morto estava. Ele todo apertado em seus couros e roupas, eu corri para ajudar. A vez de ser um desespero. O paspe pegou uma cuia d'água, que com os dedos espreguiçou nas faces do meu amigo. Mas eu nem pude dar auxílio. Mal ia pondo a mão para desamarrar o colete jaleco, e de Adorim voltou a seu si, num alerta, e me repeliu, muito feroz. Não quis apoio de ninguém. Sozinho se sentou, se levantou. Recobrou as cores, e em mais vermelho o rosto, numa fúria de pancada. Assaz que os belos olhos dele formavam lágrimas. Titão Passos mandava, o gavião cujo falava. Assim os companheiros num estupor. Ao que não havia mais chão, nem razão. O mundo nas juntas se desgovernava. Repete, gavião. Ai, chefe, que mataram Joca Ramiro. Quem? Adonde? Conta. Ri. Eu surpreendi eriço de tremor nos meus braços. Secou todo o cuspe dentro do estreito de minha boca. Até atravessado, na barriga, me doeu. Antes mais, o pobre de Adorim. Alheio, ele dava um bufo e soluço. Orso, que outros olhos se suspendia nas sussurrosas ameaças. Tudo tinha vindo por cima de nós, feito um relâmpago em fato.
Matou foi Hermógenes, Arraso, cão, Caracães, o cabrobó de cão, demônio, traição, que me paga. Constante não havendo quem não exclamasse. O ódio da gente ali, em verdade, armava um pojar para estouros. Joca Ramiro podia morrer? Como podiam ter matado? Aquilo era como fosse um touro preto, sozinho, surdo, nos ermos de Guararavacã, urrando no meio da tempestade. Assim, Joca Ramiro tinha morrido. E a gente raivava alto, raivava alto para retardar o surgir do medo e a tristeza em cru, sem se saber por quê, mas que era de todos, unidos, malaventurados. O Hermógenes, os homens do Ricardão, o Antenor, muitos. Mas aonde? Mas adonde? Onde? A desgraça foi num lugar, na Gerara, terras do Xanxerê, beira da Gerara, lá onde o córrego da Gerara desce do Morro do Voo e cai barra no Riachão, Riachão da Lapa. Disse que foi sido de repente, não se esperava. Aquilo foi a traição toda. Morreram os muitos que estavam persistindo lealmente. Aí, mortos, João Frio, o Bicário, Leôncio Fino, Luiz Pagel, o Cambó, Leite de Sapo, Zé Inocêncio, uns 15. Até se deu um tiroteio terrível, mas o pessoal do Hermógenes e do Ricardão eram demais numerosos. Dos bons, quem pôde? Fugiram corretamente. Silvino Silva conseguiu fuga, com 20 e tantos companheiros. Mas Titão Passos, de Arrompe, atalhou a narração, ele agarrou o Gavião Juca pelos braços, o Gavião Cujo pelos braços. Hein? Já. Mas quem é que está pronto em armas para ranchar Ricardão e Hermógenes e ajudar a gente na vingança agora, nas desafrontas? Se tem, e onde então que estão? Ah, sim, chefe. Todos os outros. João Goianhá, Sou Candelário, Florindo Campelo. João Goianhá para com porçanheira de homens na Serra dos Quatis. Aí foi ele que me mandou trazer este aviso. Sou Candelário ainda está para o norte, mas o grosso dos bandos dele se acha nos pertos da Lagoa do Boi, em Juramento. Já foi portador para lá, sendo que se despachou um positivo também para dar parte a Medeiro Vaz, nos Gerais, no lado de lá do rio. Sei que o sertão pega em armas, mas Deus é grande. Louvado. Ah, então, graças a Deus. Ao que, então está bem. Titão Passo se cerrou. E estava. Era outra guerra. A gente ficávamos aliviados. Aquilo dava um sutil enorme. Passo. Posso pegar? Pode. Vamos lá. Teremos de ir, falou Titão Passos, e todos responderam relucentemente. Tínhamos de tocar sem atraso para a Serra dos Quatis, a um lugar dito Uamoipira, que é perto do Grão-Mogol. Artes que o Gavião Cujo ainda contava mais, as miúcias, parecia que tinha medo de esbarrar, de contar. Que o Hermógenes e o Ricardão de muito haviam ajustado entre si aquele crime, se sabia. O Hermógenes distanciou Joca Ramiro de Sou Candelário com falsos propósitos. Conduziu Joca Ramiro no meio de quase só gente dele, Hermógenes, mais o pessoal do Ricardão. Aí atiraram em Joca Ramiro pelas costas carga de balas de 3 revólveres. Joca Ramiro morreu sem sofrer. E enterraram o corpo? Deodorim perguntou numa voz de mais dor, como saía ansiada. Que não sabia, o Gavião Cujo respondeu, mas que de certo teriam enterrado, conforme cristão, lá mesmo na Gerara, por certo. Deodorim tanto empalidecesse. Ele pediu cachaça, tomou. Todos tomamos.
Titão Passos não queria ter as lágrimas nos olhos. Um homem de tão alta bondade tinha mesmo de correr perigo de morte. Mais cedo, mais tarde, vivendo no meio de gente tão ruim, ele me disse, dizendo num modo que parecia ele não fosse também jagunço, como era de se ser. Mas agora tudo principiava terminado, só restava a guerra. Mal do homem e suas armas. A gente ia com elas buscar doçura de vingança, como um rominhão no panelão de cauda. Joca Ramiro morreu como o decreto de uma lei nova. Adaí carecia fosse alguém do lado de lá do morro, pela gente do Alaripe. Pois vamos, Riobaldo, de Adorim se pôs. Vi que ele fervia ali, assim, no pego do parado. Selamos os cavalos. Serra acima fomos. Ao no galope, cada um engolia suas palavras. A mesmo estava o seu encoberto e um mormaço. Mas na descambada de Adorim me reteve, me entregou a ponta do cabresto para segurar. De tudo nesta vida a gente esquece, Riobaldo. Você acha então que vão logo olvidar a honra dele? Me perguntou. Devo que retardei muito responder com cara de não compreensão, porque de Adorim completou. Dele a glória do finado, do que se finou. E disse aquilo com uma misturação de carinho e raiva, tanto desespero que nunca vi. Desamontou, foi andando sem governar os passos, tapado pelas moitas e árvores. Eu restei ficando tomando conta do cavalo. Pensei que ele tivesse ido alá por necessitar, mas demorou tanto a volta que eu resolvi tocar atrás, para o que havia a ver, esporei e vim puxando o cavalo dele a destro. E aí o que vi foi de Adorim no chão, deitado de bruços. Soluçava e mordia o capim do campo. A doideira! Me amargou no cabo da língua. De Adorim, chamei. Ele, sem se aprumar, virou o rosto, apertou os olhos no choro. Falei meus consolos e ele atendia, em querelenga, me pedindo que sozinho fosse, deixasse ele ali até a minha volta. Joca Ramiro era seu parente de Adorim? Eu indaguei com muita cordura. Ah, era sim. Ele me respondeu com uma voz de pouco corpo. Seu tio será? Que era. Ele deu em gesto. Entreguei a ele o cabresto do cavalo e continuei ida. Em certa distância, para prevenir os alaripe e evitar atraso, esbarrei e disparei tiros para o ar umas vezes. Cheguei lá, estavam todos reunidos, por meu feliz, e estava chovendo de acordo com o mormaço. Trago notícia de grande morte, sem desapear eu declarei. Eles todos tiraram os chapéus para me escutar. Então eu gritei, viva a fama do nosso chefe Joca Ramiro! E pela tristeza que estabeleceu minha voz, muito me entenderam, ao que quase todos choraram. Mas agora temos de vingar a morte do falecido, eu ainda pronunciei. Se aprontaram num átimo para comigo vir. Mano velho, Tatarana, você sabe, você tem substância para ser um chefe, tem a bizarria. No caminho, o alaripe me disse, desmenti. De ser chefe, mesmo, era o que eu tinha menos vontade. Mas assim se deu que no seguinte dia, no romper das barras, saímos tocando. De Adorim do meu lado, mudado triste, muito branco, os olhos pisados, a boca vencida. Deixamos para trás aquele lugar que disse o Senhor, para mim tão célebre, a Guararabacá do Guaicuí, do nunca mais. Passo. Vou continuar. Redeando, rumamos, em tralha e torto, por aquele afora. A gente ia investir o sertão, os mares de calor. Os córregos estavam sujos. Aí depois, cada rio roncava cheio, as várzeas esbravejavam, embrejavam, e tantas cordas de chuva esfriavam a cacunda daquela serra. A terrível notícia tinha se espalhado assaz. Em todas as partes, o povo fazia questão de obsequiar a gente, e falavam muito bem do falecido. Mas nós passávamos, feito flecha, feito faca, feito fogo. Varamos todos esses distritos de gado.
assomando de dia por dentro de vilórios e arraiais, e ocupando a cheia todas as estradas sem nenhum entendimento. A gente queria que todo mundo visse a vingança. Alto do Amoipira, quando terminamos lá, os cavalos já fracavam. João Goiá, em toda economizada estatura, foi ver a gente vindo e abriu seus bons braços. Ele estava com próprios 300 guerreiros, e sempre outros chegavam. Meu irmão Titão Passos, meu irmão Titão Passos, ele falou crescente. E vocês todos, valentes cabras, agora que vai ser a grande briga. Disse que com 3 dias se saía em armas. João Goiá ia na vaca e no boi, não estava por horas. E sou Candelário, onde era que estava? Sou Candelário, piorado doente, devia de estar um tempo desses nos lençóis, para onde o portador seguira, com pressa de chamado. Mesmo assim, João Goiá desnecessitava de esperar por ele, para os 2 Judas traidores da batalha. No que achamos bom conselho, e outros vinham chegando, oferecendo peito de ajuda com prestância em conta. E veio até quem não se imaginou, como aquele Inhão Viraçaia, com seus 35 cacundeiros, o que carregava nome de fama por todo o Rio Verde Grande. E o velho Ludujo Figueiras, montesclarense, com 22 atiradores, e o grande fazendeiro, coronel Digno de Abreu, que mandou os seus 30 e tantos capangas também, por Luís de Abreuzinho, comandados que era dele filho natural, e o gado em pé que se provia para se abater e se comer, chegava a ser uma boiada, com sacas de farinha, surrão de sal e açúcar preto e café, até um carro de bois, os mantimentos de fubá e arroz e feijão entregados. Só em quantidades de munição era que a gente não produzia luxo. E Titão Passos se entristeceu de não poder ter trazido a nossa na Guararavacã, tão em vão esperada. Mas a lei de homem não é seus instrumentos. Saímos em guerra, Arrã, do norte, da Lagoa do Boi, com troca de avisos. Sobrevinha também o bastante da rapaziada dos baianos, debaixo do comando de Alípio Mota, cunhado de Sou Candelário. A simples íamos cercar bonito os Judas. Não tinha escape. Ainda que se escapassem para o poente, atravessassem o rio. Encontravam ferro e fogo. Lá estava Medeiro Vaz, o rei dos Gerais. Saímos, sobrefomos, mas descemos no canudo das desgraças. Ei, saiba o Senhor, desarma do tempo, hora de paga e perdas, e o mais que a gente tinha de purgar, segundo se diz. Tudo melhor fizemos, e tudo no fim desandava. Deus não devia de ajudar a quem vai por santas vinganças? Devia. Nós não estávamos forte em frente, com a coragem esporeada? Estávamos, mas então, mas tem o outro, o Figura, o Morcegão, o Tunes, o Cramunhão, o Devo, o Caroxo, o Pé de Pato, o Mancarado, aquele, o que não existe. Que não existe, que não, é o que minha alma soletra. E da existência desse me defendo, em pedras pontudas ajoelhado, beijando a barra do manto de minha Nossa Senhora da Badia. Só ela me vale, mas vale por um mar sem fim, sertão. Se a santa puser em mim os olhos, como é que ele pode me ver? Digo isto ao Senhor e digo, paz. Mas naquele tempo eu não sabia. Como é que eu podia saber? E foram esses monstros o sobredito. Ele veio no maior e no menor, se diz o grão tinhoso e o cão miúdo. Não é, mas finge de ser. E se trabalha sem escrúpulo nenhum, por causa que só tem um curto prazo. Quando protege, vem. Protege com sua pessoa, montado, mole, nas costas do Hermógenes, indicando todo rumo. Do tamanho de um bago de Aivim,
dentro do ouvido do Hermógenes, por tudo ouvir. Redondinho no lume dos olhos do Hermógenes, para espiar o primeiro das coisas. O Hermógenes, que por valente valentão, para demais até o fim deste mundo e do juízo final se danara, oco de alma. Contra ele a gente ia, quanto demo se podia, quem a quem? Milagres tristes desse também se dão. Como eles conseguiram fugir das unhas da gente, se escaparam, o Ricardão e o Hermógenes, os Judas, pois eles escapuliram, passaram perto, légua, quarto de légua, com toda a sua jagunçama, e não vimos, não ouvimos, não soubemos, tivemos jeito nenhum para cercar e impedir. Avançaram calados, escorregando pelos matos, ganhando o mais poente para o São Francisco. Atravessaram por nós, sem a gente perceber, como a noite atravessa o dia, da manhã à tarde. Seu pretume dela escondido no brancor do dia se presume. Quanto pudemos saber, a distância deles já era impossível. Nós estávamos pegando ar. Duro de desanimável, hein? E, pois, demora o senhor para o pior, o que veio em soube, os soldados do governo. Os soldados, soldadesca, tantas tropas, surgiram de todos os lados, supetão, se agatanhavam aquela sanha. É ver cachorrada caçante. Soldados do tenente Plínio, companhia de guerra. Tenente Reis Leme, outra. E veio depois, com muitos mais outros, um capitão Carvalhais, maior da marca. Esse bebia café em Cuité e cuspia pimenta com pólvora. Sofremos, rolamos por aí e aqui, se rolou. A vida é vez de injustiças assim, quando o Dembo leva o estandarte. Pois, aquela soldadama viera para o norte, era por vingar Zé Bebelo. E Zé Bebelo já andava por longe desterrado. E nisso, eles se viravam contra a gente, que éramos de Joca Ramiro, que tinha livrado a vida de Zé Bebelo das facas do Hermógenes e Ricardão. E agora, por sua ação, o que eles estavam era ajudando direto aqueles sebaceiros. Mas quem era que podia explicar isso tudo a eles, que vinham em máquina enorme de cumprir o grosso e o esmo, tendo as garras para o pescoço nosso, mas o pensante da cabeça longe, só genegociável na capital do estado? Paz. De contar tudo o que foi, me retiro. O senhor está cansado de ouvir narração. E isso de guerra é mesmice, mesmagem. Combatemos o quanto mais pudemos. Está aí. Consoante começou no curral de vacas, perto do morro do Cocoruto, onde nos pegaram num relaxo. Fugimos, depois de grande fogo. Fogo demos daí no Cutica, na Chapada Simão Guedes, mas rodaram com a gente, de retruz. Serra da Saudade. A gente se desarranjou, fugimos bem. E Córrego Entre Linhas, Córrego da Malhada Grande, Ribeirão Traçadal, tudo foram as feiezas. Recito frente ao Senhor, e é rol de nomes? Para mim ficaram em acento de sustos e sofrimento. Nunca me queixei. Sofrimento passado é glória, é sal em cinza. De tanta maneira, Diadorim assistia comigo. Como um gravatar se fechou. Semeei minha presença dele. O que da vida é bom, eu dele entendia. Tomando o tempo da gente, os soldados remexiam este mundo todo. Milho crescia em roças, sabiá deu cria. Gameleira pingou frutinhas. O pequi amadurecia no pequizeiro, e a cair no chão. Veio veranico, pitanga e caju nos campos. Ato que voltaram as tempestades, mas entre aquelas noites de estrelarias se encostando. Daí depois,
o vento principiou a entortar rumo mais forte, porque o tempo todo das águas estava no se acabar. Tenente Reis Leme nos escaramuçando. Queria correr com a gente a pano de sabre. Matou-se montanha de bons soldados. Estávamos em terras que entestam com a Bahia. Em Bahia entramos e saímos 5 vezes, sem render as armas. Isto que digo, sei de cor, brigar no espinho da caatinga pobre, onde o cancã canta. Chão que queima branco. E aqueles cristais, pedra cristal, quase de sangue. Chegamos até no cabo do mundo. Quadrante o que havia, me esconjuro. Parecia que a gente ia ter de passar o resto da vida guerreando com os praças. Mas nosso constar era outro, com sangue de urgência. Aquela luta de morte contra os Judas. O que era briga nossa particular, não se tendo recurso competente. Ah, de Adorim mascava, para ódio e amor que dói, amanhã não é consolo. Eu mesmeava, mas, dando um dia, a gente teve certas notícias. Os do Hermógenes, estando senhores arranchados, conforme retouçavam, da banda de lá do Rio do Chico, nas vertentes da beira da mão direita do Carinhanha, no chapadão de Antônio Pereira. Questionou-se nisso. Se pensou e falou em tudo por fazer e não fazer. Resultado foi este, que o principal era a gente mandar reforços para Medeiro Vaz, uns 50 ou 100 homens, repartidos em miúdos grupos, caçando jeito de safança por entre os lugares perigáveis. Enquanto tanto, João Goianhá, Alípio Mota e Titão Passos, cada qual de lado seu, deviam de ir desmanchar os rastos na caatinga e depois se esconderem, por uns tempos, em fazendas de donos de amigos, até que a soldadesca se espairecesse. E era bom, e era justo, era certo. Deus em armas nos guardava. De mim vim com de Adorim, Alaripe, Jesualdo e João Vaqueiro, e o Fafafa. Era para o outro lado, era para os meus gerais. Eu vim alegre e contente. E saímos com o seguinte risco: o Imbiruçu, a Serra do Pau d'Arco, o Mingu, a Lagoa dos Marruás, o Dominus Vobiscum, o Cruzeiro das Embaúbas, o Detrás das Duas Serras, o Brejo dos Mártires, a Cachoeirinha Roxa, o Mocó, a Fazenda Riacho Abaixo, a Santa Polônia, a Lagoa da Jaboticaba. E daí por uns atalhos, o Córrego Assombrado, o Sassapo, o Poço d'Anjo, o Barreiro do Muquem. Nesse meu caminho fazendo, tirei minha desforra, faceirei, se vergonhei. Estive com o melhor de mulheres. Na malhada, comprei roupas. O val do mundo é alegria. Mas de Adorim não se fornecia com mulher nenhuma. Sempre sério, só se em sonhos. Dele eu ainda mais gostava. E então se deu que tínhamos esbarrado em frente da Lagoa Clara. Já era o do Chico, o poder dele, largas águas, seu destino. A ver o porto de Balsa, que distava pouco. Travessia ali podia ser perigosa, com tantos soldados vizinhantes. A gente se apartar? Ah, mas o que bastava o balseiro se chamar? Ô passador, ele viesse. Assim, para uma invenção que se teve. O balseiro só avistando João Vaqueiro e o Fafafa. Estes ele então podia passar, com 5 dos cavalos. Falavam que era para uns caçadores. Da outra banda
João Vaqueiro e o Fafafa fossem levando os cavalos para um lugar para cima da barra, no Urucuia, chamado o Olho d'Água das Outras. Lá a gente se encontrava. Somente ficados com um cavalinho só, Alaripe e eu, Diadorim e Jesualdo, andamos beira-rio, no vagarosamente. A gente esperava o que acontecesse. Ali mais adiante era um porto de lenha. Você tem receio, Riobaldo? Diadorim me perguntou. Eu? Com ele, em qualquer parte eu embarcava, até na prancha de Pirapora. Val do mundo é a coragem, eu disse. E, com os rifles escorados, acenamos para uma grande barca. Aquela, a cara de pau que tinha no bico da frente era uma cabeça de touro. Boa sorte nos dava. O barqueiro tocou um berro no buzo. Encostaram. A gente, os quatro, com o cavalo, era nada. As arrobazinhas. E nós entramos, depois que o patrão nos saudou em nome de nosso Senhor Cristo Jesus, e disse: Eu cá sou amigo de todos, segundo a minha condição. E o Alaripe aceitou dele um gole de cachaça. Aceitamos. Jesualdo disse, repostando: Amigo de todos? Rio abaixo, na canoa, quem governa é o remador. Bem que rio acima é que era, mas com remeiros muito bons esforçados. Aí constante, o velejo, vento em plano, nem remeiro com o varejão não carecia de fazer talento. Pediram notícias do sertão. Essa gente estava tão devolvida de tudo que eu não pude adivinhar a honestidade deles. O sertão nunca dá notícia. Eles serviram a gente farta jacuba. Por onde os senhores vieram? O patrão indagou. Viemos da Serra Rompedia, respondemos. Mentiras d'água. Tanto fazia dizer que tínhamos vindo da de São Felipe. O barqueiro não acreditou. Deus é de ombros. Mas levou a gente travessia fácil, frenteando a boca do Urucuia. Ah, o meu Urucuia! As águas dele são claras certas. E ainda por ele entramos, subindo légua e meia. Por isso pagamos uma gratificação. Rios bonitos são os que correm para o norte, e os que vêm do poente, em caminho para se encontrar com o sol. E descemos num pojo, num ponto sem praia, onde essas altas árvores, a caraíba de flor roxa, tão urucuiana, e o folha larga, o aderno preto, o pau de sangue, o pau paraíba sombroso, o urucuia, suas abas, e vi meus gerais. E são 4 minutos para as 8. É isso, gente. Uma palavrinha de cada um. Muita árvore para procurar no Google. Quem começa? Pois é, eu logo no início da nossa leitura, né, lá no, lá no meio do primeiro parágrafo, o Reobaldo mostrando o carinho, o amor que ele tem pelo Diadorim, né? Eu achei assim uma coisa fabulosa, né? E sei lá, a sensação que eu tive que o Reobaldo sabia que o Diadorim era mulher. Não sei por que me bateu isso. E lá no finalzinho, lá no meio, de dentro de mim, o meu tá serepente, não tá serpente. Eu não sei se é erro do meu livro. Não. É serepente mesmo. Tá, serpente. Ah, que lembra a serpente, que é a simbologia, o desejo também, né? Muito legal.
mais? Eu anotei aqui quando o Riobaldo fala no demônio, ele usa uma longa enumeração para falar do demônio sem nomeá-lo, né? É uma tradição, né, de não falar o nome do demônio, mas os epítetos, né? O outro figura, o morcegão, o túnus, o cramunhão, o dedo, o caroço, pé de pato, mal encarado, aquele que não existe. Que não existe, que não. Então, Muito bom. porque tem esse trecho tem todo a ver com o desenlace depois, né? Eu não vou dar spoiler, né? É isso. Que mais? Que mais? Depois dessa parte que o Túlio falou, tem uma parte que ele fala, né, que da existência desse me defendo. Em pedras pontudas, ajoelhado, beijando a barra do manto de minha Nossa Senhora da Badia. Ah, só ela me vale. Aí eu achei muito genial essa parte aqui, né? Mas vale por um mar sem fim. Aí tem os 3 pontinhos, sertão. Ele faz uma comparação, né? E aí é o sertão ser do tamanho do mundo, e talvez aqui ele trazer o mar e essa comparação aqui entre sertão e o mar, que são duas coisas gigantescas, né, no caso dele. Então, eu achei muito, muito interessante essa parte. Sim. Muito É, bom. para mim, não ficou muito uma palavra, mas uma situação, uma condição, que foi a dor de Adorim, quando soube da morte, aquela cena dele ter ido para o meio do mato, estar deitado chorando. Essa cena me pegou muito forte, achei que foi uma coisa bem, bem doída. Tá? Foi o que me marcou bastante nesse trecho. Tá? É isso. Acho que a Silene ia falar, né, Silene? Acho que você ia abrir o microfone. Chamou atenção lá no início da nossa leitura. Você pega o silêncio e põe no colo. Para mim ficou a força do Diadorim, né? Nesse momento da notícia da morte de Joca Ramiro. Foi bem marcante mesmo. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Gente, eu fiquei aqui pensando, bom, vocês já sabem que eu tenho uma, em espanhol seria uma debilidade, como uma fraqueza por a forma como escreve o Guimarães Rosa, né? Eu acho incrível o que ele faz. E na parte que o Edgar leu agora, você tem receio, Riobaldo? E 2 linhas depois diz: vão do mundo é a coragem. Eu achei incrível isso, porque é como se fosse, metaforicamente, outra forma de falar de Riobaldo. Bom, só que a gente tenta sintetizar no momento da palavra e fica muito difícil. Mas vou deixar ali essa expressão. Uhum. Bom. Eu... Pode ir, Pode Jane. falar. Pode falar. Pode ir. Pode falar, meu amor, depois eu falo. É que a Tânia tentou entrar e não conseguiu, mas ela foi lendo sozinha e eu vou ler a mensagem dela no grupo. Não consegui conexão aqui, estava sozinhazinha, estou velando o luto de Joca Ramiro. De hoje fico com a tristeza em cru, palavras que mais me revolveram por dentro. Bom. Jane? Bem, hoje foi assim meio triste, né? Joca Ramiro, já estava tão acostumado com Joca Ramiro assim, tão grandão, tão forte, né? Exercia uma liderança assim verdadeira, né? Todos amavam ele, mesmo com essa vida, né? Jagunçenta. Olha o que eu inventei agora, a vida jagunçenta. Virei uma Guimarães Rosa, né? Mas eles tinham afinidades, amores,
e eles amavam a liderança de Joca Ramiro. Então, essa morte de Joca Ramiro foi uma coisa assim, muito pesarosa, assim, muito tristinha, né? E aí, eu vou ficar hoje em quê? Com a saída, né, desse momento tão turbulento no coração deles todos. Quando Riobaldo, né, chegou e viu as coisas todas das quais ele gostava, né? Aquelas árvores todas, aqueles frutos, aquelas coisas. E aí é como se ele tivesse saindo do inferno e entrando no paraíso. Daí ele falou assim: e vi meus Gerais, né? Então isso foi bem marcante para mim. É isso. Então tá, gente. Ó, são 8h05 já. Aí a gente continua no WhatsApp agora, tá bom? E agora, na próxima semana, vamos ver essas gerais aí. Vamos ver. Não é isso? Então tá bom, gente. Então, boa noite para vocês. Boa Boa noite. noite a todos. Tchau, Boa noite, obrigada. muito Boa obrigado. noite. Boa noite, obrigado. Boa noite.